Oi gente, aqui é a Renata do Vamos Juntas e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que as meninas me pedem muito, principalmente as meninas que moram fora do Brasil, ou que estão pensando em morar fora, que é pra eu contar como que eu lido com a questão da distância da minha família. Eu não sei se todos vocês sabem, todos vocês que me acompanham aqui no canal, mas eu não moro no Brasil. A minha família toda mora no Brasil, mas eu não moro no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos. Então muitas meninas querem saber como que eu lido com a questão da saudade, com essa questão da distância, tempo sem ver. Então assim, eu queria bater um papo com vocês um pouquinho sobre isso e contar pra vocês como que foi o meu processo de adaptação. Fazem 8 anos que eu moro aqui, vão fazer 9 anos agora em janeiro que eu estou morando aqui nos Estados Unidos. E eu queria contar pra vocês um pouquinho como foi essa experiência, como que foi chegar aqui num país novo, com língua nova, com cultura nova. E compartilhar com vocês como foi pra mim, como eu lido com isso hoje, quase 9 anos depois. Então olha só, pra quem me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu vim para aqui para os Estados Unidos porque o meu marido já morava aqui nos Estados Unidos. Sabe aquela pessoa que nunca pensou de sair de perto da barra da saia da mãe? Essa pessoa sou eu. Eu não era aquela pessoa que sonhava assim, ai, eu vou embora, eu vou morar em tal lugar, vou viver em tal lugar. Eu não era essa pessoa assim, sabe? Tipo, muito sonhadora de sair da minha cidade. Então assim, acredito que a maioria de vocês sabem, eu moro no interior da Bahia. Morava, né? Eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia. Sei que tem muitas meninas que me seguem que são de Conquista, então um beijão pra vocês. Então assim, eu não era aquela pessoa que pensava muito em sair, sabe? Então o que que acontece? Eu sempre vivi aquela vida lá na minha cidade, trabalhava, estudava, fiz faculdade lá, fiz tudo lá, sem pensar nisso, né? Assim, antes de, no caso, de ir pra faculdade e tal, sem pensar de morar fora. Quando foi em 2002, no ano que eu entrei na minha faculdade, eu reencontrei o meu marido, que na época era... eu vou ter que contar a história pra vocês em outro vídeo sobre a nossa história de amor, mas a gente se reencontrou em 2002. E quando a gente se reencontrou em 2002, ele já morava aqui nos Estados Unidos há uns 9 anos já. E aí a gente se reencontrou e tal, e 6 meses depois, assim... Quem quiser história de amor, deixa aí embaixo nos comentários. Querem a sua história de amor, que eu conto a história de amor. Ele me pediu em casamento assim. E na hora, tipo, tudo bem, alguns meses depois eu aceitei que eu ia casar com ele. E eu já sabia da grande possibilidade de eu ir embora de lá, né, da minha cidade. Porque ele já tava aqui, ele já era estabilizado aqui, ele já tava fazendo a faculdade. A gente cogitou se casar antes de se formar por questões de distância. E se vocês também quiserem outro vídeo sobre namorar à distância, eu e meu marido nós somos expert em namorar à distância. Mas, então assim, eu fui pra faculdade e tal, eu sabia que eu ia embora, né? Tipo assim, eu sabia que eu ia embora porque ia ser muito mais fácil a gente vir pra aqui. A gente escolheu não se casar na faculdade porque eu ganhei bolsa de estudos na faculdade, ganhei bolsa integral na faculdade, então a gente achou melhor eu me formar, terminar tudo, já que eu não gastava um centavo na faculdade também. Fiz minha pós-graduação e aí a gente se casou. E chegou o tão esperado dia de vir embora. Tão esperado assim, porque tudo é novo, né? Tipo assim, a gente queria logo a nossa casa, a gente queria logo a nossa rotina. A gente passou um tempo no Brasil e aí quando a gente chegou aqui, então assim, até eu arrumando as coisas, preparando as coisas, a ficha ainda não tinha caído, sabe? Que eu ia embora pra tão longe. Tudo era muito surreal, assim. Tipo, eu nunca tinha pensado, uma pessoa que nunca tinha pensado em ir embora, tava preparando as malas, tava arrumando as malas pra ir embora pra tão longe. Então, assim, quando eu comecei a preparar as coisas pra vir embora, eu fiquei assim, eu tô indo embora, eu vou deixar a maninha, eu vou deixar a painha, eu vou deixar meu irmão, minha igreja, minha família. Então, assim, só que eu tava tão excited, eu tava tão empolgada, né? Tipo assim, vou viver minha vida com meu marido, com a pessoa que eu amo, que o Senhor mandou pra mim. Então, assim, tinha esse misto de sentimentos. Então, assim, e eu era muito assim, eu não dava muita trela pra aquele sentimento assim, ai, que você vai sofrer, você vai ficar longe de todo mundo e tal. Eu não parava pra pensar, não vou mentir pra vocês, eu não parava pra pensar. Talvez se eu tivesse parado pra pensar, até não ia me fazer muito bem pelo fato de eu ser tão apegada à minha família. Então, quando foi em janeiro de 2008,
casamento veio eu, meu marido e meu cachorro. Então, assim, eu acredito, na verdade, que, assim, pra quem fica, é muito mais difícil. Eu acredito que, não pelo fato só dela ser minha mãe, dele ser meu pai, de ser meu irmão, mas eu acho que quem fica, tudo lembra a pessoa, né? Ainda mais eu que nunca saí de casa, muito companheira de manhinha. Então, assim, eu acho que pra eles é muito mais difícil. Só que quando você que sai, você... Tipo, é tudo novo, você tá com tudo novo, no país novo. Quando eu cheguei era neve, apesar de eu já ter conhecido a neve, mas eu ia morar naquele lugar que tinha neve e tal. Então, assim, aqueles primeiros meses, tipo, o primeiro mês, segundo mês, é muita empolgação, né? Você tá, assim, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Você tá empolgado, você tá, tipo assim, tudo novo, conhecendo um monte de coisa nova que você nunca viu. Então você fica bem, ligava sempre pra minha mãe, não era tão fácil como hoje, né, com questão do WhatsApp, é muito mais fácil, a gente tinha que comprar cartão pra poder ligar pro Brasil, mas eu ligava sempre pra minha mãe. Então tá, né, comecei a viver minha vida, assim, ó. Só que quando vai passando o tempo, você vai vendo que, tipo assim... Cara, eu tô com saudade da minha mãe. Cara, eu quero comer o feijão da minha mãe. Ai, tô com saudade de painho. Então, assim, quanto mais os dias iam passando... mais assim, não triste eu ia ficando, mas mais assim, nossa, eu quero ver ele, sabe? Tipo, eu não tinha ninguém da minha família aqui. Eu só tinha meu marido e meu cachorro. Então, assim, que eu trouxe do Brasil. Mas eu não tinha meu pai, minha mãe, meus primos, minhas primas, eu não tinha mais minha igreja, eu não tinha mais meus amigos, eu não tinha mais ninguém. Ninguém. Era eu, ele e tinha a família dele muito grande aqui. Mas eu me sentia meio assim, meio fora de órbita até. Às vezes eu falava assim, cara, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, quando é que vai voltar ao normal? E eu tinha uma barreira muito grande, que era a questão da língua. Como vocês sabem, o link tá aí dos 33 fatos sobre mim. Inglês pra mim era tipo assim, eu tinha uma barreira muito grande, então eu via... meu cunhado, minha cunhada, meu marido falando inglês, eu não entendia nada, eu já me sentia um pouco por fora. Então eu comecei assim, a passar por momentos bem assim, o que eu tô fazendo aqui e tal, tipo aí aquele frio, parece que tudo cooperava pra que eu ficasse triste, pra que eu reclamasse, pra que eu vivesse uma vida reclamando, por que eu saí de lá, por que eu deixei minha família, não por quê, mas pra quê, sabe? Tipo, antes de eu me casar, a gente orou muito, eu tinha muita certeza de que o meu casamento era do Senhor, de que o meu casamento era plano do Senhor. E eu não podia deixar que aquilo morresse, entendeu? Eu não podia deixar de ter aquela certeza de que o meu casamento era plano do Senhor. Mas foi muito difícil no início. Eu sofria, eu chorava, eu tentava evitar chorar na frente do meu marido, mas eu sempre chegava em casa e eu ficava assim, a gente morava na casa do meu sogro e da minha sogra antes da gente comprar a nossa casa, a gente procurando casa, morando com eles, então assim, era tudo muito novo, né? Saudade do meu quarto, saudade de tudo, assim. E aí eu comecei a ficar assim muito, não deprimida nem depressiva, mas assim, muito triste, tipo, eu chorava muito, eu queria ver, e tipo assim, eu não me recordo se eu cheguei a perguntar o porquê que eu saí de lá, porquê que eu saí, porquê, mas eu lembro que eu tava meio amarga, sabe? Até um dia que eu tava indo pro trabalho, eu comecei a trabalhar, e eu tava dirigindo pro trabalho, e eu conversando assim com Deus, eu falando, Deus, eu não quero mais, tipo assim, o que eu faço, sabe? Por que eu tô aqui? Eu reclamava de tudo. Reclamava do tempo, reclamava do tráfego, reclamava de tudo. Pra mim, eu não ficava reclamando do meu marido, não. Era pra mim, era mais uma coisa interna. E eu ouvia muita música indo pro trabalho. Eu tava sozinha no carro e eu tava ouvindo um CD de Kleber Lucas. Eu não lembro o nome do CD, qual era, mas ele tinha uma música que era A Mulher de Ló. Quem ouve Kleber Lucas sabe, conhece essa música. Então, assim... eu tava ali naquele momento reclamando do tráfego, reclamando que tipo, eu tinha um trabalho que eu queria, tinha me formado, tinha não sei o que. Aquela, vivendo reclamações. E aí eu tava lá no carro e comecei a ouvir essa música. E aí chegou uma parte, o nome da música, eu vou deixar aqui escrito pra vocês, é A Mulher de Ló. E aí chegou uma parte dessa música que fala assim: a mulher de Ló olhou pra trás e viu Sodoma, olhou pra trás e viu Gomorra, olhou pra trás e ficou pra trás. E eu só prestando atenção naquela música, né? Então ela olhou pra trás e ficou pra trás.
E aí depois a música fala assim, passo a passo, dia a dia e uma nova vida para recomeçar. Se Deus tirou você de lá, não vale a pena nem olhar para trás. Eu ouvi aquela parte da música. Aí na hora que eu ouvi aquela parte, eu fiquei assim, uou, eu não posso ficar olhando para trás. Eu tenho ou eu não tenho certeza de que foi Deus que me tirou de lá? E fiquei conversando comigo e conversando com o Senhor e tipo ministrando ao meu coração assim, sabe? Renata, lembra o preço que você pagou para você se casar, a distância, o amor, quantas coisas, quantas histórias vocês passaram. E você tá aqui agora e você vai olhar para trás. Não tô dizendo que a minha cidade é Sodoma, nem Gomorra, nem nada, mas o Senhor usou essa história da mulher de Ló para poder abrir os meus olhos, entendeu? Eu estava onde Deus queria que eu estivesse. Foi difícil e é difícil? É, eu não tô falando pra você que é fácil. Às vezes, a coisa que eu mais quero é o abraço do meu pai, é o abraço da minha mãe. Só que a certeza que eu tenho que eu tô no lugar que Deus quer que eu esteja é tão grande, mas tão grande, que isso me faz, tipo assim, viver feliz, você tá entendendo? Então, assim, aquele momento que eu ouvi, sabe, passo a passo, dia a dia, uma nova vida pra recomeçar. E eu falei, cara, é isso. Eu tenho que abraçar essa nova vida. E eu falei comigo mesma. Como sempre, eu tenho várias conversas comigo. Eu falei, eu não vou mais ficar triste. Eu vou morar aqui, eu vou ficar feliz. Eu vou ser feliz aqui. Porque eu tenho certeza que foi Deus que me tirou de lá. Essa talvez seja a chave principal para você ter uma vida feliz longe de todo mundo que você, né, de sua família, de todo mundo que você convivia, como foi o meu caso. Eu só tinha de lá o meu cachorro e tinha o meu marido, né, mas ele tava assim, a vida dele no sentido assim, trabalho, já tinha vida aqui. Eu não, eu cheguei, puf. E quando eu parei, pensei assim, se Deus tirou você de lá, não vale a pena olhar para trás. As lembranças ficam, eu lembrava da minha igreja, eu lembrava do meu trabalho que eu amava, eu lembrava da minha rua, eu lembrava do meu quarto. Mas eu falei, Deus, eu não quero mais lembrar de lá com pesar. Eu quero pensar assim, Deus tem o melhor para mim. E eu vou me alegrar com o que Deus fez, com o que Deus me deu. Você tá entendendo? Então, tipo assim, as meninas sempre me perguntam, eu nunca vou conseguir sair de perto da minha mãe, não sei como você consegue. Eu também nunca tinha pensado nisso. Só que quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor e você sabe assim, cara, eu tô onde Deus queria que eu tivesse, tudo é diferente. E isso eu precisei que os meus olhos fossem abertos e ter uma mudança de postura. Eu não podia mais me deixar levar por aqueles sentimentos de que aqui tava muito ruim, aqui tava muito frio, aqui tava longe de todo mundo, eu não sabia quando eu ia ver minha mãe, eu não sabia quando eu ia ver meu pai. Eu não podia me apegar a isso, mas eu precisava me apegar. Eu tô onde Deus quer que eu esteja. Eu sei que Deus tem um propósito muito maior de ter me trazido por aqui. Eu vou falar com os meus pais, eu não vou ver fisicamente. E tipo assim, eu vou ser feliz aqui. Só que aí vem aquela sensação de culpa, sabe? Tipo assim, cara, mas se os meus pais perceberem que eu tô feliz aqui, eu vou estar sendo, tipo, tão ingrata. E eu comecei assim, até nisso eu tive que trabalhar, porque olha o que eu pensava, sabe? Eu achava que se eles me vissem muito felizes, e eu falava assim, eu não vou mais chorar na frente do meu marido, eu vou conseguir ser feliz aqui. Tipo, eu não podia ter essa sensação de culpa, de achar que, nossa, eu tô sendo tão ingrata, eu não tô mais com saudade deles. Não é que eu não tô com saudade deles, mas agora eu sei lidar com o meu sentimento, sabe? Então, se você estiver pensando em mudar para outro lugar, se você estiver morando aqui nos Estados Unidos, ou tem muita gente que me segue que é de Londres, que é da Espanha, se você tá onde você estiver, busque no Senhor essa certeza de que você tá onde Deus queria que você estivesse, sabe? Que você tá naquele lugar que o Senhor preparou pra você, porque tudo vai fazer diferença na sua vida. Então, quando eu abri os meus olhos e eu enxerguei isso, que era um passo a passo, tudo, trabalho novo, tudo novo. Mas eu tinha ali, quando me batia aquele desespero, vinha assim, aquela certeza, Deus tá no controle da minha vida, Deus que me tirou de lá, Ele sabe o que Ele tá fazendo, Ele tem o melhor pra mim, guarda a minha família, me dá alegria. E eu fui outra pessoa, sabe? Até hoje eu sinto muita saudade deles.
sabe? Se eu disser pra vocês que, mudou muita coisa em questão de sentimento, eu acho que hoje eu aprendi a administrar o meu sentimento. Mas em questão de volume, não. Sabe? Às vezes até mais. Principalmente depois que eu tenho filho, depois que eu tenho meu filho, a minha filha. Então, muita gente que vem por aqui sabe como é difícil, tipo, os meus pais não acompanharem o crescimento dos meus filhos. Só que a certeza que eu tenho de que isso Deus sabia que já ia acontecer. E que Ele tem um propósito, que Ele tem o melhor. Isso me dá alegria. Então, sempre quando vem na minha mente assim, nossa, pai, eu não viu isso, mãe, eu não viu isso. Deus está no controle, Renata, sabe? Deus está no controle, Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Eu vou entender? Eu não vou. Que a coisa que eu mais queria era que eles estivessem juntos, entendeu? Só que Deus tem um propósito, mas eu não posso deixar que isso afete o meu relacionamento com meu esposo, que isso afete o meu relacionamento com a família dele, que isso afete o meu relacionamento com os meus filhos, sentimento de culpa por estar longe. Não fui eu que pedi, e essa era uma coisa que eu falava com Deus, sabe? Deus, o Senhor sabe que desde nova eu nunca pedia pro Senhor pra eu morar fora. Eu nunca virei pra Deus e falei assim, eu quero estudar em tal lugar, eu quero morar em tal lugar, eu quero ir embora pros Estados Unidos, Deus sabia, e eu falei com Ele, o Senhor sabia disso. Sabe? Tipo, eu me derramava mesmo aos pés do Senhor e falava, eu não quero sofrer. Se o Senhor que me tirou, me dá paz, me dá alegria. Então, quando aconteceu aquele episódio no carro, os meus olhos se abriram pra, tipo assim, enxergar que se Deus me tirou de lá, não vale a pena olhar pra trás. Lógico, as lembranças ficam direto. Até outro dia atrás, eu pego o Google Maps, sabe? O Google Earth. E entro na minha cidade, olho as ruas que eu passava, a rua que eu ia pra faculdade, eu olho tipo assim, a avenida que é a Avenida Olivia Flores, que as meninas conhecem, né, que me seguem, que eu ia fazer caminhada, onde eu morava, o prédio que eu morava lá, e onde manhã mora, onde é a minha igreja. Então eu sempre vou passeando por lá pelo Google Earth, sabe? Essa certeza de que foi Deus que me tirou. Isso é que tem que me mover, entendeu? A certeza de que o mesmo Deus que guarda a minha vida, que guarda a vida da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha cunhada, agora eu tenho um sobrinho. Gente, que dor, sabe? Dói, tipo, eu recebo os vídeos do meu sobrinho, tá crescendo, que vontade de apertar, de beijar, eu vi aquele menino nascer, eu tava lá na hora que ele nasceu, que ele saiu, mas eu não tô com ele agora. Mas eu não posso deixar que isso me mova. Você tá me entendendo? Eu não posso deixar que isso me mova, porque eu tenho que ser forte pros meus filhos, que os meus filhos viram Dan nascer. Né? Daniel ficou com a gente até o segundo, quase terceiro mês de vida dele. Então os meus filhos também sentem. Então sempre meu filho e minha filha falam, mamãe, que saudade do Dandão, quero sentir o cheirinho dele, quero abraçar ele. Eu falo, mamãe também, meu amor, mamãe também tem muita saudade dele, mas olha só, Papai do céu tem um propósito em tudo. E se for da vontade dele, a gente vai passar muito tempo com o Dandan. Sabe, gente, é isso. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a certeza de que a gente está onde Deus quer que a gente esteja. Por isso que é muito importante, antes de qualquer decisão, antes de você pegar a sua família, que eu recebo muita mensagem, eu não aguento mais a crise no Brasil, Renata, eu quero ir embora. Ora. Não pega o meu exemplo, não pega o exemplo de outra pessoa, viva o seu exemplo, viva a sua vida, entendeu? A sua vida de oração, pague o preço que for necessário para que você tenha as respostas de Deus que você realmente tem que mudar. Porque deve ser muito, muito triste, gente, para uma pessoa que não tem a direção do Senhor ir para um lugar que ela não, né, tipo assim, não tá se adaptando, longe de todo mundo, de tudo, de todos, em outra língua, e ela não ter a certeza de que era ali que Deus queria. Então, assim, busque no Senhor. Se você estiver pensando em ir embora, busque do Senhor essa resposta, entendeu? Busque a cada instante a resposta do Senhor. Se você tá num lugar e você tá triste, tá infeliz, peça pro Senhor mostrar pra você que Ele tá no controle, porque Ele mostra. Então, assim, respondendo como fala, como é pra você? Não é fácil, mas não é impossível, entendeu? E eu falo pra vocês que eu só tenho essa certeza porque eu sei que eu tô onde Deus quer que eu esteja, entendeu? Então busca isso dele. Pra qualquer lugar, se você for mudar de casa, se você for mudar de cidade, se você mudar de bairro, de país, de qualquer coisa, busca essa certeza no Senhor. Mudança é sempre difícil, né? Não existe mudança que não traga ansiedade, tensão, medo.
Só que a certeza de que você tá onde Deus quer que você esteja vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, muitas meninas perguntam, o que você acha? Eu mudo ou não mudo? Eu não sei. Eu sei que eu tô onde Deus quer que eu esteja. Por mais que eu chore, por mais que eu sinta saudade, por mais que eu sofra, eu sei disso. Entendeu? Então busque em Deus essa certeza para que você faça a sua história diferente. Eu sabia que eu precisava ser forte. Eu sabia que eu precisava, a cada instante que vem, assim, que nem agora, eu tô aqui, eu tô ali olhando pro meu pai e pra minha mãe, pra fotinha deles. Eu sei que Deus tá guardando eles. Entendeu? Vai vir um monte de coisa na sua cabeça. Um monte de incerteza, um monte de dúvida, um monte de medo. Mas que você respire fundo e fala assim, Deus, assim como o Senhor cuida de mim aqui, cuida deles lá. Sabe? Eu era aquela filha assim, de cuidar, de tal, de sair, de fazer e acontecer. Mas eu sei que Deus faz muito mais do que eu. Eu sei que Ele pode muito mais que eu. E essa saudade de abraçar, de apertar, ela fica, sabe? Ela fica e vai ficar. É normal, é até saudável, né? Mas eu não posso deixar isso me abater. Entendeu? Eu não posso. E é isso que eu quero pra você. Eu recebo mensagem de muita gente falando, Renata, eu não vou aguentar. A Bíblia fala, né, pra você deixar o amor de pai, mãe e viver a sua história com seu esposo, né? Isso é bíblico. Isso que aconteceu comigo, literalmente. Eu deixei mesmo. Eu saí, sabe? Eu me entreguei àquele sonho de amor, aquela história de amor que primeiro nasceu no coração de Deus. Então busque do Senhor isso, sabe? Então hoje eu falo pra você assim, tranquilamente, que eu sou feliz. Eu sou feliz. Em primeiro lugar, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Esse é o primeiro lugar. Não é por causa que eu tenho isso, não é porque eu tenho aquilo, não. É porque Deus está no controle da minha vida. Entendeu? Então, eu sou feliz mesmo morando longe dos meus pais, morando longe de todo mundo. Não ter parente, não ter igreja, não ter amigos de lá aqui. Eu sou feliz, porque eu sei que Deus queria que eu estivesse aqui. Então era essa mensagem que eu queria passar pra vocês. Se você tá sofrendo, tá triste, tá amarga, busque no Senhor que Ele mostre pra você que a vida nova é um passo a passo, é um dia a dia e é um recomeço. Então, eu peço que Deus te abençoe em todas as suas decisões. Se você estiver pensando em morar fora, se você estiver pensando em sair do país ou da cidade para ficar longe, peça a direção ao Senhor. Ele vai te mostrar. Você vai continuar sentindo saudade? Vai. Vai ter dia que você a única coisa que queria era comer o bife acebolado da sua mãe? Vai. Mas peça para Deus te ensinar a fazer também, entendeu? Para amenizar a dor. Hoje nós somos muito abençoados. A gente tem WhatsApp, a gente tem Facebook, a gente tem rede social, a gente tem várias formas de postar ICQ. Eu falo com a minha mãe, sabe? Tipo, cara a cara. Oi, mãinha, tudo bom? Lógico que eu não tô sentindo cheiro, não tô abraçando. Não é a mesma coisa, não é. Mas já ameniza muito. Eu louvo tanto a Deus, porque eu vivo agora, nessa época, nessa era, do que não há 10, 15, 20 anos atrás, sabe? Que não tinha essa tecnologia toda e era muito mais difícil. Porque quando eu namorava com meu marido, era muito mais difícil pra gente se comunicar. Então hoje não, eu tô aqui, tipo, eu pego meu telefone aqui agora, com 2 teclas que eu aperto, eu consigo falar com minha mãe. Isso é bênção. Isso é uma maravilha. E é uma coisa que eu sempre trago à minha memória e trago à memória de minha mãe. A gente não precisa ficar só se falando por carta, nem demorando meses pra se falar. A gente fala a qualquer hora, qualquer instante, qualquer minuto, qualquer segundo. Isso é uma bênção também, tá? Então, assim, eu queria encorajar você a viver os planos de Deus pra sua vida. Eu queria encorajar você a dizer sim pro que Deus quer pra sua vida, por mais que doa em você, por mais que doa em mim. Eu disse sim um dia pra história que Deus queria escrever na minha vida. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor dê alegria pra vocês, que o Senhor guarde vocês, sua família, os seus sonhos, que você viva os sonhos do Senhor pra sua vida, que o mais vem, sabe? O mais Ele supre, Ele preenche, Ele guarda. Então, ó, um beijão pra você. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com aquela amiga que tá querendo ir embora, com aquela amiga que foi embora. Essa foi a minha experiência, né? Cada um constrói a sua história, cada um constrói as suas experiências, mas essa foi a minha. Eu espero que elas sirvam pra vocês como incentivo, como parar pra pensar, como qualquer outra coisa. Então,
Que Deus esteja guardando vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e um beijão pra você. Fique com Deus e vamos juntas!